Bom dia! Tudo bem? Como que estão as atividades? Espero que esteja tudo ok com as crianças. Eu sei que estão todos preocupados, né? Com o aprendizado. Nós também estamos, eu também estou. Mas o importante é que a gente está continuando e fazendo as crianças não estão paradas, né? Senão, imagine o tanto que também não estaria avançando. Estaria perdendo, na verdade. Mas vamos lá, hoje quarta-feira nós temos aula para hoje aí preparada. Na quarta a gente sempre tem matemática e ciências, ok? Então vamos lá compartilhar minha tela com vocês, desejando que Deus abençoe você, sua família e seu dia de trabalho de hoje. Que seja um dia abençoado aí, tá bom? Então nossa primeira aula, a gente sempre começa aí, tem a leitura, tem as atividades permanentes e lembrando que hoje tem uma diferença aí, né? Nós temos o calendário, mudou, nós temos o calendário de julho. Então, a criança precisa aí lembrar que nós estamos passando o tempo, que nós já estamos no mês 7, observar aí se ela conhece alguém na família, vocês podem até anotar. Alguém da família que faça aniversário, lá na sala a gente marca assim no calendário deles, porque quando chega no dia, eles já sabem que ali está sinalizado, eles falam, olha, hoje tem aniversariante, e eles já conseguem se lembrar quem está fazendo aniversário, tá bom? Vamos ver se eles lembram aí de alguém da sala que faz aniversário em julho, que nós marcamos lá. Tem crianças que têm boa memória para isso, eles lembram sim. Então, calendário, números, alfabeto e utilize o alfabeto móvel para isso, tá bom? Gente, como que estão as crianças na questão do alfabeto? Essas atividades são fáceis para alguns e desafiadoras para outros, mas nós estamos fazendo todos no mesmo nível, né? Porque aqui no ensino remoto, que isso aqui não é a EAD, tá? Ensino remoto, EAD é totalmente diferente, não cabe a gente dizer que a gente está fazendo ensino à distância nesse formato. Então, eu sempre corrijo quem fala EAD, não é EAD, é ensino remoto, que é uma coisa que apareceu aí que nós não tínhamos planejado. Aulas EAD é totalmente planejada em um outro sentido, não que não estejamos planejando, mas é planejado do começo ao fim, tem toda uma estrutura e não é o nosso caso aqui, tá bom? A gente sempre está fazendo com a esperança de que vai voltar às aulas, né? E já faz bastante tempo que a gente está nisso. Então, observe como que estão as crianças, como que ela já avançou, se ainda tem dificuldade em algumas letras, porque isso precisa estar sendo aí observado por vocês, tá? Pra gente fazer uma intervenção quando você for fazer essa avaliação, essa atividade aqui de alfabeto móvel, por exemplo, a gente foca nas dificuldades que a criança tem. Então, vamos lá. Matemática de hoje, ó, nós estamos trabalhando coleção, tá? Coleção, na unidade 3. Então, a atividade continua lá, nós vamos para a página 50 e 51, que é da coleção, tá bom? E nós vamos continuar essa atividade. O que a criança tem que fazer aí com você? Ela tem que analisar a coleção do André, que nós estamos vendo esse personagem, que é o André, que está com as coleções dele aqui à mostra para nós. E tem na 3, atividade 3, que é da página 50, tem 3 perguntas para responder aí. E 4, na verdade, a D está na outra página. Mas antes de fazer essas respostas, é importante a gente analisar a coleção lá e questionar as crianças, tá bom? Na 4, temos Pedro com uma coleção de figurinhas no álbum, que também será realizada e anotada aqui no livro para registro e foto para mandar para a gente. Então, vamos lá. Na atividade, o que é importante é essa conversa, essa intervenção e essa mediação é o que a gente faz quanto papel de professor. Quantos carrinhos André ganhou? Ao contar os carrinhos de André, você fez da mesma forma que Marcelo? Explique como você contou os carrinhos. Lembra lá da questão do André e do Marcelo, que a gente já começou a falar de agrupamentos para contar? Desse de 2 em 2. Vamos ver se a criança já faz referência disso, se ela faz outro agrupamento para contar mais rápido, ou se ela ainda conta 1 a 1. Isso é importante observar aqui, tá?
Quantas crianças estão brincando com os carrinhos? É a imagem abaixo. Deixa eu mostrar. Ó, tá? Então, observem o raciocínio para contar isso. Como que ela faz isso? 1 a 1, ela ainda faz essa relação, né? 1 a 1, ou se ela já faz algum tipo de agrupamento aí para contar. É possível fazer pacotinhos com a mesma quantidade de carrinhos para os 5 amigos? Se sim, represente no espaço como ficariam os pacotinhos. Esse é da atividade 4 da página 51 do álbum de figurinhas aqui, ó. O problema, né, de inversão. Opa, aí, tá? Então, a gente está priorizando aqui nas coleções esse tipo de contagem e a gente já começar a trazer o pensamento das crianças para esse agrupamento de contagem, que é o princípio aí, né, de multiplicação, que também faz parte do campo aditivo, que é a adição. Então, são noções que a criança já vai criando mentalmente aí, e estratégias de contagem, para que ela depois compreenda isso mais complexo nos anos seguintes, tá bom? Não vamos falar em termos de multiplicação nesse sentido, mas é a base aí para esse trabalho. Por isso que a gente faz essa atividade. Ah, Edilane, meu filho ainda não faz, ele faz contagem termo a termo, 1 a 1. Não tem problema. O importante é que ele construa isso e não você force. Não adianta pôr 2 para a criança e falar, conta 2, ele contar 1, onde tem 2 unidades. Não faz sentido. Faz sentido quando ele começa a perceber isso e fazer isso sozinho. Não adianta a gente forçar isso, mas a gente vai dando pistas e vai informando que aquilo é possível, como aquilo é possível, até ele compreender todo esse sistema. Se ele compreender e começar a utilizar com autonomia e do jeito dele, mesmo que haja falhas, o processo está indo. O que não pode é eu colocar grupos de 5 e forçar a criança a contar de 5 em 5 se ela não compreendeu ainda essa composição aí de contagem, tá bom? Então vamos lá. Ciências da natureza. Eu falo isso porque eu sei que os pais ficam aí apreensivos, porque um já conta, outro não conta. Não se preocupe com isso. Se preocupem em dar condições para que seu filho faça isso. Ele precisa entender o processo. Se ele entendeu, a gente não tem mais problema. Ele faz isso com muita autonomia e ele consegue fazer tanto o sentido certo como o inverso, tá bom? Do processo. Vamos lá. Ciências da natureza. Então, ciência da natureza, hoje nós vamos continuar os seres do ambiente, registro de uma planta observada no ambiente visitado. Vocês viram que nós estamos seguindo uma sequência aí, que quem passeou no jardim, ou se você não teve como sair, e a criança aí fez através de uma imagem, não tem problema. Vamos sempre com base no que foi trabalhado, tá bom? Para ter significado. Desenhar uma planta observada no ambiente visitado. Isso está bem facinho, uma atividade gostosa que eles gostam de fazer, considerando suas características. Ciências da natureza. Parte importante aqui nessa atividade que não é pôr só o livro e falar desenhe uma planta. Quais plantas você viu no ambiente que você visitou ou que você observou? Essas plantas florescem? Elas têm frutos? Qual a altura da planta? Como eram as folhas? Havia algum ser vivo sobre ela? As plantas são importantes para os animais? Por quais motivos? Então, são reflexões que a gente vai vendo aí acerca de semelhanças, diferenças, e vendo que esses ser vivos, mesmo quando plantas, há diferenças, assim como nos animais, nos seres humanos. Por exemplo, as folhas não são iguais, a gente reconhece as plantas pelas suas características também, pela folhagem, pelo tipo, né, de fruto que ela dá, ou se ela não dá fruto, ou se é uma planta que é só de folhagem, ou também ela floresce, ela dá flor. Então, são características que a gente tem que ir ressaltando com a criança. E aí, tem aqui no livro o espaço, ó, para a criança desenhar, tá bom? É só fazer o desenho aí e enviar a foto aqui para nós, ok? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Chamem lá as crianças que eu vou dar uma palavrinha para eles.
Bom dia! Tudo bem com vocês? Deixa eu crescer aqui na tela. Ó, hoje nós temos duas atividades. A primeira, nós vamos continuar com lições com matemática e depois ciências da natureza, que nós vamos falar sobre os seres vivos. Olha que bacana a atividade de hoje. Você observou algumas coisas aí sobre os seres vivos. Nós estamos trabalhando sobre isso. E hoje nós vamos falar especificamente das plantas. Eu quero que você escolha uma planta aí. Pode ser mais de uma, mas se você não quiser, escolha uma. E você vai fazer o desenho no livro. E tem umas coisas bem importantes para prestar atenção para desenhar. Quando você desenha você não desenha o cabelo com outra cor. Se você tem cabelo comprido, você não desenha cabelo curto. Então, quando você for desenhar essa planta, a minha dica para você é pensar do jeito que você viu essa planta. Ela era alta ou baixa? Isso faz diferença no seu desenho. A folha dela era fina e comprida ou era larga e curta? Ou era larga e comprida? Pense aí numa folha de um coqueiro. É grande ou pequena? Pensa agora na flor de uma rosa. É grande ou é pequena? E o tamanho do pé? Um pé de rosa, uma roseira. Ela é maior ou menor do que um coqueiro de uma palmeira? Então, quando você for fazer esse desenho, você pode e deve pensar em tudo isso para ficar bem parecido com o que você viu, tá bom? Pode. Talvez você vai me perguntar, professora, pode desenhar nuvem, sol? Você sempre faz isso na sala comigo. Pode, mas o importante para mim aqui é observar e olhar o seu desenho da planta. Mas se você quiser fazer você perto da planta, se você quiser fazer algum outro animal, pode. Mas o que não pode faltar no seu desenho é a planta que você observou, tá bom? Então, até mais. Eu vou ver seu desenho a hora que eu colocar aqui no grupo para mim. Beijos e até a próxima aula. Tchau!